Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Sou Natanael Diogo Santos, pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Coroatá. Louvo a Deus pela vida do pastor Francisco Raposo, presidente da CEADEMA. Louvo a Deus pela vida do pastor Rosivaldo Cardoso, coordenador da Secretaria de Educação Cristã. E louvo a Deus pela vida do pastor Josias Gomes, presidente da Assembleia de Deus em Coroatá. Nesse primeiro trimestre do ano de 2025, nós iremos estudar em defesa da fé cristã. A lição de número 1 traz como título: Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Texto áureo. Amados, procurando eu escrever com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo 3. Verdade prática. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. A reflexão diária desta quinta-feira, nós iremos analisar admoestando com a sã doutrina para convencer os contradizentes. O texto base é Tito, capítulo 1, versículo 9, que diz: E apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e refutar os que se opõem a ela. Meus queridos irmãos, nesses últimos tempos, estamos vendo muitos movimentos que estão promovendo falsos ensinos. E o movimento que tem muito preocupado é o liberalismo teológico, que tem entrado de maneira muito sutil nos seminários teológicos e também em algumas igrejas locais. O liberalismo teológico, onde ele entra, ele adoece, ele mata, ele destrói uma comunidade cristã, porque ele nega as principais doutrinas da fé cristã. Ele nega a encarnação de Cristo, a ressurreição de Cristo, ele nega também o arrebatamento e também nega os milagres anotados e narrados nas Sagradas Escrituras. Quem não se lembra de Rudolf Bultmann, esse teólogo, através da sua teologia, segue uma filosofia existencialista aonde nega os milagres e dizem que todos são mitos. Então o liberalismo teológico, ele entrou na Europa e devastou a igreja na Europa. Os Estados Unidos têm passado pelo mesmo processo. E a igreja brasileira, para vencer esse movimento que tem muito preocupado a igreja do Senhor, é seguir a receita do apóstolo Paulo, o que ele escreve para Tito, quando ele vai dizer: apegue-se firmemente à mensagem fiel. Essa expressão apegue-se, no texto grego, está no particípio do presente, que está mostrando o tempo presente, está indicando algo em andamento, algo contínuo, algo inacabado. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que a igreja deve continuamente, não algumas vezes, não momentaneamente, mas continuamente, ela deve estar apegada e firmada à mensagem fiel. E essa mensagem fiel é a essência da mensagem do Evangelho, que é a mesma sã doutrina, que é o ensino saudável, aonde promove o bem-estar para o rebanho do Senhor. Então, meus queridos irmãos, o instrumento dessa mensagem fiel, o instrumento da sã doutrina, ou a fonte dessa mensagem fiel, ou a fonte da sã doutrina, se chama as Sagradas Escrituras. O que define, ou o que definirá se uma igreja cai ou fica de pé, é o seu púlpito. Se o púlpito for fraco, a igreja será fraca. Se o púlpito for forte, esta igreja será forte. Então, a sã doutrina, ela tem o poder e a capacidade de contradizer, refutar os falsos mestres e expulsar as heresias do meio da igreja. Como também ela tem a capacidade de ser uma vacina saudável
que venha trazer uma saúde espiritual para a igreja e venha prevenir a igreja contra os falsos ensinos, aonde vai manter a igreja prevenida, alerta, e para que qualquer vírus herético que venha querer entrar no seu seio e assolá-la e adoecê-la espiritualmente, essa sã doutrina, que é a mensagem do evangelho, vai expelir, vai imunizar esta igreja, e o nome do Senhor será glorificado. Por isso, meus irmãos, aqui vamos nos apegar às Santas Escrituras, como dizia Martinho Lutero, ou como dizia a Reforma Protestante, com seu slogan: sola Escritura, somente as Escrituras. Que Deus abençoe a todos e todos tenham uma ótima EBD para a glória de Deus. A paz do Senhor e amém.